magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Levi, em nome de quem eu cumprimento e saúdo os demais membros da mesa. Ilustríssima diretora do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, meus caros colegas, amigos, meus familiares, minhas senhoras e meus senhores. É emocionado e com muita honra que me coloco hoje aqui frente a todos para receber essa homenagem que me outorga a emerência junto ao UFRJ. Tentarei ser breve na história que irei contar sobre como cheguei a essa universidade que me acolheu desde minha época de estudante e onde permaneci por 47 anos até minha aposentadoria em outubro de 2013. Não poderia deixar de iniciar meu relato sem antes tecer algumas palavras sobre as minhas origens na velha cidade de Ubá, região da Zona da Mata Mineira, para onde emigraram parte de meus antepassados. No final do século XIX, diante da crise econômica da Europa, muitos foram os que optaram por oportunidades no Novo Mundo. A falta de trabalho, a fome e a desesperança reinante nos longínquos campos europeus fez com que a família Caffini optasse por abandonar a romântica Verona dos Montecchios e Capuletos, cantadas por Shakespeare, para dar uma oportunidade à vida de dois filhos ainda pequenos. Amadeu Caffini chegou ao Rio de Janeiro acompanhado de sua esposa Virgínia, de dois filhos pequenos, homens. Foram direcionados à região de Ubá com a esperança de que a exploração da lavoura do café pudesse trazer-lhes o sustento desejado. Silvio Caffini, meu avô, nasceu em Ubá. Conheceu Maria Biscotto, também filha de imigrantes italianos, e juntos geraram 11 filhos. Pouco sei sobre aqueles tempos que, com base em relatos de minha mãe, foram sofridos e difíceis. Minha mãe viveu sua infância e adolescência naquela cidade, isolada dos grandes metrópoles brasileiras, a não ser pelo fluxo ferroviário que passava pela cidade, explorado pelos trens da Leopoldina. Além do café, a modesta economia local dependia também do fumo. A sociedade cresceu na dependência de fazendeiros que se instalaram na região para explorar a terra fértil. Por lá circulavam viajantes, homens na sua totalidade, vendedores de bens de consumo, serviços e produtos agrícolas que permitissem a cidade se manter. Foi nesse cenário que minha mãe conheceu meu pai, também filho de imigrante português, que saíra da Europa pelos mesmos motivos que trouxeram meu avô materno ao Brasil. Minha mãe nasceu em Ubá, onde cresceu sem ter as oportunidades que pudessem satisfazer suas ambições. Embora analfabetos, meus avós tentaram dar aos filhos alguma educação através do sistema público do ensino fundamental. Minha mãe completou o 3º ano primário, suficiente para que sua alfabetização a possibilitasse adquirir o hábito da leitura. Na adolescência, sendo a segunda dos filhos mais velhos, foi forçada pelo destino a entrar no exíguo mercado de trabalho para ajudar o sustento da família já numerosa. O hábito da leitura se reforçou ao conseguir emprego como vendedora de livros em um sebo da cidade. Vendia-se livros velhos e alguns poucos novos que chegavam pelas mãos dos viajantes. Lia tudo que lhe caía nas mãos.
através de suas leituras, começou a descobrir um mundo fantástico e fantasioso que nunca pudera vivenciar na realidade. Uma de suas fantasias, criada pelo contato com os livros, foi de que um dia tornar-se médica. Nunca abandonou esse pensamento, mesmo sabendo das dificuldades que sua missão lhe impõe. Casou e teve 4 filhos ao longo de 10 anos. Primogênito, nasci no sobrado número 23 da rua São José, também em Uba. Pelos relatos de minha mãe, o parto foi difícil. Ao verem o estado da criança que nascera, o médico, a parteira e os pais não acreditavam que o pequeno menino fosse sobreviver. Quis o destino que sim. Quando completei 1 ano de idade, com o fim da guerra na Europa, a abertura de oportunidades de empregos no país fez com que meu pai fosse transferido para o Rio de Janeiro. Minha mãe imediatamente se apaixonou pela cidade maravilhosa que a recebera. Viu ali as possibilidades de dar aos filhos um futuro que ela mesma perdera no interior de Minas Gerais. No Rio, ficamos por 4 anos. Novamente, para desgosto de minha mãe, fomos transferidos para Juiz de Fora. Suas lembranças desses tempos, já com 3 filhos, não foram boas, e seu desapontamento, de alguma forma, me foram transmitidos, pois eu nunca me identifiquei com aquela cidade. Vivi quase 5 anos de minha infância lá. Foi em Juiz de Fora que tive a oportunidade de conhecer meus tios e avós paternos. Felizmente, o destino nos brindou novamente com a cidade maravilhosa. Dessa vez, viemos para o Rio de Janeiro, eu já com 10 anos, para nunca mais daqui sair. Foi nesse Rio de Janeiro que me tornei adulto, induzido por ações subliminares de minha mãe, fui aos poucos definindo meus objetivos de vida. Lembro-me muito claramente de uma ocasião em que, passando pela Avenida Pasteur, em direção à Praia Vermelha, local que gostávamos de visitar, nos deparamos com o imponente prédio da Faculdade de Medicina, hoje só existente na memória de alguns poucos sobreviventes daquele tempo. Minha mãe vira-se para mim e diz: quem sabe algum dia você poderá subir essas escadarias. Esse fora sempre o seu sonho. Fora os 3 primeiros anos do ensino fundamental em Juiz de Fora, toda a minha formação foi alcançada no Rio de Janeiro. Com o auxílio de tias e tios, conseguimos, eu e meus irmãos, conquistar alguma formação formal, educação formal, Nunca nas escolas mais sofisticadas da cidade, pois sempre existiram as limitações econômicas que nos impediam essa sofisticação. Assim fui caminhando para meu destino. Aos 15 anos de idade, Iris Ferraz, irmã de meu pai, sempre presente em minha vida, achou que eu deveria ter acesso ao aprendizado de outro idioma. O inglês já era a opção da sociedade intelectualizada da época. Me perdi, peraí. Ela custeou todo o meu curso de inglês, que na realidade teria imensa influência em definir meu futuro como cientista. Não pelo inglês em si, sem dúvida importante em minha formação, mas pelo método que Mrs. Alice Brown usava para ensinar o idioma. Com ela, britânica de nascimento, tinha aulas 2 vezes por semana, prática que perdurou por 3 anos, interrompida forçosamente pela obrigatoriedade do serviço militar. Foram 3 anos de aprendizado frente aos métodos de Miss Brown, utilizava para o ensino da língua. Aos estudantes que já compreendiam relativamente bem o inglês, entre outras iniciativas, presenteava-os com livros e entradas para teatros com apresentações de peças e autores em inglês. Entrei em contato com várias peças de Shakespeare, que além de me aperfeiçoar no entendimento da língua,
fascinavam pela beleza e dramaticidade e pelo retrato que traçavam do emocional humano. Porém, o que mais tocou de perto minha já predisposição de investir meu futuro no aprendizado da medicina veio de um dos livros que Mrs. Brown me dera ao longo de nossa convivência, The Microbe Hunters, livro em que Paul de Cruyff, de forma genial, dramatizava as histórias das descobertas científicas dos precursores da microbiologia. Ali, entrei em contato pela primeira vez com os nomes como Leeuwenhoek, Koch, Ehrlich, Pasteur, entre outros. Li esse livro várias vezes, não somente pelo fascínio das histórias desses cientistas, mas para ter certeza de que eu entendera tudo o que lera em inglês. Além do ensino do idioma, Mrs. Brown abrira minha mente para a existência da medicina experimental. Chegara o momento de enfrentar os desafios que poderiam definir meu futuro. Os vestibulares para as escolas de medicina daquela época eram exames convocados anualmente pelas escolas existentes. Eram 4 as escolas médicas. Tentei essas faculdades sem grande sucesso. Embora fizesse boa pontuação nas provas de português, inglês e biologia, a física e a química faziam com que eu ficasse na fronteira entre os que entravam nas escolas, nas faculdades, e os que aguardavam eventuais desistências de alunos afortunados ou os vestibulares do ano seguinte. Em nova tentativa, os resultados foram parecidos. Porém, dessa vez, soube que a Faculdade de Medicina da Universidade do Estado da Guanabara estaria criando um curso de biomedicina na modalidade médica. Foi através de um primo, pelo contato que tinha com o diretor da faculdade, que consegui ser recebido pelo professor Américo Piquet Carneiro. Américo Piquet Carneiro, para conversar sobre a proposta dessa nova iniciativa. Piquet Carneiro recebeu-me em seu gabinete, demonstrando grande interesse em explicar-me a filosofia do novo curso. Homem educado, cortês e com um discurso claro e objetivo, gentilmente convenceu-me de que aquele curso me daria a oportunidade de desenvolver o aprendizado na experimentação médica. Era tudo o que eu gostaria de ouvir. Saí de seu gabinete entusiasmado, mas ao mesmo tempo preocupado, pois o curso teria um custo mensal, que com certeza meus pais não teriam condição de arcar. Novamente, entra em cena minha tia Iris, que se prontificou a pagar as mensalidades. Assim, iniciei minha vida universitária. Poucos meses depois, o novo curso entrou para a programação oficial do governo, do Estado, e pude liberar minha tia desse enorme sacrifício. Dúvidas começaram a surgir logo no primeiro ano, com um enorme conteúdo teórico e sem perspectiva de aprofundamento prático. O curso não contemplava a minha ansiedade de contato com a atividade experimental. Algo teria que acontecer para que eu não desistisse daquela aventura. Não me lembro bem quando conheci Pedro Fontana. Creio que já no final do primeiro ano do curso, como universitário. Fontana era um pesquisador conhecido nas esferas acadêmicas de Manguinhos, hoje Fiocruz. Mais que um cientista, era um filósofo com cultura geral invejável. Amigável com os estudantes, Fontana tentava teimosamente aprimorar a condução dos ensinos da bioquímica. Motivado por suas conversas, às vezes confusas diante da sua dispersão intelectual, dediquei-me com mais entusiasmo ao estudo desse assunto. Conversava com Fontana com frequência, que sempre focava seu discurso na filosofia e na história da ciência. Pouco ainda se fazia em atividades laboratoriais, a não ser por algumas aulas práticas que não inovava meu entusiasmo. Foi nesse contexto, já no segundo ano do curso, que Fontana me procura para dizer que Hugo Caio e Cássio Faria, professor catedrático da cadeira de bioquímica, gostaria de conversar comigo.
Os poucos contatos que tive com Hugo foram em uma ou duas palestras que nos ministrara em sala de aula. Aquele convite que Fontana me trazia, ao mesmo tempo que me surpreendia, gerava grande ansiedade. Assim, em algum dia de 1966, sentei-me em frente a Hugo Castro Faria, em seu gabinete. Hugo, com seu vozeirão conhecido de todos, e com uma postura que dava a falsa impressão de ser um homem autoritário, vai direto ao ponto. Você gostaria de fazer um estágio no laboratório? Quase sem respirar e sem entender muito o que aquilo significava, respondi com sim. Foi então que Hugo me esclareceu que ele dirigia o laboratório de pesquisa científica no Instituto Nacional do Câncer. E era lá que ele propunha que eu iniciasse meu estágio. Alguns anos depois, fiquei sabendo que Hugo perguntara a Fontana se havia algum estudante na turma que ele, Fontana, recomendaria para o estágio em sua cátedra. Haviam 2 estudantes com potencial. Um que tinha as melhores notas e o outro que tinha os olhos do cientista. Hugo optara pelos olhos do cientista. Somente muito mais tarde pude entender o que aquilo significava. Cheguei ao Instituto Nacional do Câncer, INCA, em junho de 66. 1966. Ali se iniciava um novo momento de minha vida, momento este que delinearia não só minha carreira profissional, mas também minha vida como homem no contexto familiar e social. Pedro Fontana, ao ler em meus olhos algo potencialmente promissor, fora responsável pelo meu destino. Encontrei Fontana umas poucas vezes depois desses eventos. Perdi contato com ele quando me transferi para o UFRJ. Na seção de pesquisa e experimentação do Instituto Nacional do Câncer, foi a primeira vez que entrei em contato com leitura de artigos científicos. Percebi que teria ali a oportunidade de viver na fronteira entre os que os livros ensinavam e o que não se conhecia. Compreendi também que estaria vivenciando o início de uma aventura apaixonante que ia permear minha vida para sempre. O contato com o método experimental me encantava e causava deslumbramento. Foram 4 anos que convivi com o Hugo Castro Faria, naquele ambiente onde, após ser o primeiro de uma série, conheci outros jovens estudantes que procuravam o laboratório atrás de oportunidades. Desses estudantes, uma jovem moça chamava-me a atenção especificamente. Aos meus olhos, era bela. Aos meus olhos, era bela, inteligente, com um brilho que só a juventude deixava transparecer. Ao longo de pouco tempo, percebi que as abordagens que a bela moça fazia para que eu a explicasse assuntos acadêmicos associados aos estudos do laboratório eram mais do que interesse profissional. Havia algo no ar. Passávamos tempo em conversas variadas que anunciavam uma química extracurricular. A jovem, então, com longos cabelos acastanhados, um belo dia me pergunta se eu preferia cabelos compridos ou curtos. Sem saber como avaliar essa dialética feminina, que até hoje me deixa confuso, optei por dizer curto. O fato é que no dia seguinte, ao chegar atrasado para a reunião do seminário do laboratório, sento-me na única cadeira disponível. Minha diagonal, do outro lado da grande mesa, vejo a bela figura, agora com um novo visual, que eu usaria por toda a vida. Imediatamente dou-lhe uma piscada de olho. Única forma que reflexamente me veio à mente para demonstrar minha apreciação e definir nosso relacionamento. Com Maria Cristina tive 3 filhos.
que encheram nossas vidas de felicidade. Hoje, esses filhos nos brindam, junto com nossas noras, com 3 netos, que enchem de amor nossos corações. Sofia, Lucas e Paulo nos trazem nova forma de sentimento, que deslumbra e ilumina nossa alma. Não há nada mais sublime do que o amor pelos netos. Essa é a maior e mais singela homenagem que a vida nos presta. Ao longo dos 4 anos que ali vivi, Hugo, nas poucas conversas não científicas que tínhamos, dava a entender que eu deveria procurar complementar meus estudos na área médica. Nunca dissera isso explicitamente, mas induziu-me a novamente tentar outro vestibular. Foi assim que em 1966, bem sucedido em minhas provas, me classifico nos exames da UFRJ. Tem início nova aventura na faculdade que minha mãe sempre idolatrara. Foram momentos de grande exigência, pois continuei o curso de Biociências, o meu estágio no INCRA, concomitente com as minhas atividades junto à Faculdade de Medicina. Ao terminar meu curso da UERJ, antiga UEG, Hugo, sempre em seu estilo direto, me disse que eu deveria procurar o Instituto de Chagas. A pós-graduação, o treinamento futuro na América, como Hugo se referia aos Estados Unidos, seriam etapas que eu deveria passar para perder o complexo do subdesenvolvimento. Hugo convida então um dos professores do Instituto de Biofísica para o seminário em nosso reduto no INCRA. Firmino Torres de Castro apresentou um longo e didático seminário sobre os trabalhos que eu desenvolvi em seu laboratório. Ao final de sua exposição, e tendo em mente as observações que Hugo Castro Faria fizera recentemente a respeito do Instituto do Chagas, vi imediatamente uma janela que se abria para meu futuro. O trabalho exposto por Firmino me cativara, e sem grande cerimônia, ao final de sua palestra, faço minha primeira abordagem sobre a possibilidade de uma visita no seu instituto. Firmino, um gentleman, com uma deferência que me emocionou, imediatamente acena com essa possibilidade. Ao longo de umas poucas semanas, Maria Cristina, já na iniciação científica junto ao laboratório de Leopoldo Demeis, agenda uma visita ao grupo liderado por Firmino. Em meados de 1969, transfiro-me para o Instituto de Biofísica, onde começaria uma nova e rica etapa de minha vida. O laboratório de Firmino ocupava uma área reduzida que dividia com sua esposa junto ao grupo. Jaci Faro de Castro, mulher com uma presença marcante junto ao grupo. Com personalidade forte, impunha sua presença com dignidade e postura intelectual que impressionava. Ao longo dos anos que ali permaneci, desenvolvemos uma profunda e respeitosa amizade, que levaram Jaci e Firmino, alguns anos mais tarde, a nos contemplarem com a honra de serem os padrinhos de batismo de nossa pequena princesinha Gabriela. Meu último contato com Jaci foi no aeroporto do Galeão, quando de nossa partida para os Estados Unidos, para um sabático no laboratório de meu grande amigo William Klein, que é que hoje me honra com sua presença. Guardo em minha memória a candura e o sorriso aberto e franco que Jaci, no trato e na despedida de na memória, a candura e o sorriso aberto e franco de Jaci no trato e na despedida de sua filhada Gabriela. Foi nesse período, com Firmino, que desenvolvi meus estudos em tetrimina piriformes, como já foi dito por Rafael, que eventualmente iriam resultar em minha tese de mestrado em outubro de 73, logo após graduar-me em medicina em 1972. Firmino de Castro foi a pessoa que maior influência teve em minha vida. Humanista,
católico fervoroso, provido de uma cultura sofisticada e invejável, Firmino não só aperfeiçoou meu trato com a ciência, mas também aparou algumas de minhas rudes arestas humanas que herdara de meu modesto passado. Em nossas conversas diárias, Firmino deixava transparecer sua grandeza contagiante como ser humano, nunca de forma catequista e sempre com a simplicidade intelectual com que tratava os amigos. Além de mestre, balizador de meu caminho, Firmino foi também íntimo amigo, cuja lembrança carrego em meu coração até os dias atuais. Alguns meses se passaram até que eu tivesse a oportunidade de conhecer Chagas. Até então, para mim, somente uma palavra que permeava a todos no Instituto de Biofísica como se fosse um ente mítico. Firmino, em uma de nossas conversas diárias, diz que gostaria de me apresentar ao professor Chagas, que acabara de voltar ao Brasil depois de alguns anos em missão diplomática aqui em Valdeso. Assim foi que, ansioso e com receio de não me comportar a contento ao encontrar aquela lenda viva, descemos as escadas do 3º para o 2º andar do prédio da Praia Vermelha, onde ficava o gabinete do diretor. Conduzidos por Dona Ana, secretária, somos introduzidos ao pequeno gabinete. Sentado atrás de uma mesa estava uma figura imponente, com olhos claros e uma face tranquila, da qual emanava um brilho natural da sabedoria. Não me lembro detalhes de suas palavras. Minha atenção no momento era grande. Só me lembro de que as palavras ali trocadas transmitiram-me grande paz interior. Essa seria a sensação que eu experimentaria em todas as conversas que teríamos ao longo de nosso convívio nos anos subsequentes. Foram inúmeras as visitas de Chagas ao meu laboratório. Aparecia sem aviso prévio, para um café ou para uma conversa rápida. Isso perdurou até não mais poder se livrar de sua cadeira de rodas, já em idade avançada. Nessa época, ao chegar ao Instituto, Chagas pedia a Maria Luísa, sua secretária, para me ligar avisando que chegara. Imediatamente eu descia ao seu gabinete, onde conversávamos alguns assuntos diversos, às vezes por longo tempo. Em algumas ocasiões tivemos a oportunidade de frequentar sua casa, onde desfrutávamos do agradável convívio com Dona Ana, suas belas filhas e netos. Chagas nunca envelheceu. Sua mente manteve-se jovem até o final de sua vida, quando nos deixou todos órfãos de sua monumental e inteligente sabedoria. Apesar de termos deixado um rico legado histórico, Chagas faz imensa falta ao meio acadêmico e a esse nosso país, hoje tão corrompido e desesperançado. Chagas, como Firmino, foi um marco em minha vida, profissional e pessoal. Defendi minha tese de mestrado às pressas, corridamente. Em aproximadamente um mês, eu, com sempre a criteriosa ajuda de Firmino, terminei de escrever o documento que apresentei para a defesa, aprovada pelos examinadores. Toda essa correria se deveu ao fato de eu ter sido aceito para um pós-doutorado no laboratório de Marshall Nirenberg,